Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus desça sobre nós e permaneça em nossos corações. Daremos início à nossa reunião da noite de hoje. Saudamos a todos aqueles irmãos e irmãs que vêm a primeira vez à nossa casa. Sintam todos abraçados e acolhidos. E para darmos início, nós convidamos a Virgínia para a explanação do Evangelho e a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. E a toda a comunidade. Nós vamos então encerrar o capítulo 13 hoje, né? Que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Então nós vamos comentar o item 19 e o item 20. No item 19, o título é Benefícios pagos com a ingratidão. A boa educação nos ensina a agradecer. Então a gente agradece um favor, agradecemos a ajuda, o auxílio. Então, a boa educação nos ensina isso. E a nossa fé nos ensina a gratidão. Gratidão a Deus. Entre outras coisas, gratidão pela vida, pelas oportunidades que Ele nos permite de recomeçarmos, de nos melhorarmos. Então, sempre agradecer. Sempre essa gratidão em nossos corações. Mas eu convido os irmãos a uma reflexão nesse momento, revisando o nosso dia de hoje, com a nossa memória bem ativa. Quantos agradecimentos nós fizemos? Deixamos de fazer alguns, mas isso não nos torna, se caso não agradecemos todas as vezes que poderíamos ter agradecido, isso não nos faz necessariamente ingratos. Porque a gente sabe que às vezes estava tão corrido, eu estava com tanta pressa, não deu tempo de agradecer. Ou seja, a gente conhece as razões pelas quais não agradecemos naquele momento. Mas o interessante é que, na mão contrária, quando nós fazemos algo por alguém e recebemos a ingratidão de volta, ou seja, o esquecimento do agradecimento, aquele não receber aquele muito obrigado, aquilo muitas das vezes nos machuca, nos dói e por vezes nos faz pensar, tá bom, dessa vez passa, mas não faço mais. Não farei novamente. Ou seja, nós vamos nos desanimando de fazer o bem, porque recebemos, vez por outra, a ingratidão daquele que nós ajudamos. É muito interessante essa reflexão para nós, essa mão contrária. E aí nós vamos, o que traz aqui o Evangelho para nós é o seguinte, que Deus permite essa ingratidão justamente para nos provar. E aí nós vamos entender o quanto é bom, o quanto é maravilhoso perante Deus recebermos a ingratidão. É o momento de estarmos mais próximos dele, de vencermos a nós mesmos e continuar, perseverar, permanecer fazendo bem, sem querer o muito obrigado, sem pensar na gratidão do outro de forma alguma. Então, olha que momento maravilhoso que é recebermos a ingratidão, com um bem realizado, com um benefício feito. Estarmos ali aos olhos do Pai, simplesmente testando a nossa capacidade de fazer realmente o bem, que é esse bem desinteressado, que é essa mão esquerda jamais sabendo o que fez a direita. Olha que treinamento para nós. Então, que de hoje em diante a gente receba a ingratidão de uma forma bem melhor,
com muito mais ânimo. É o Pai que está nos observando. E é a oportunidade que nós mesmos temos aí de vencer aquilo que nos impede de praticar o bem da melhor forma possível. Nós recebemos uma mensagem no WhatsApp nessa semana, eu nem sei bem qual é o autor não, mas eu achei interessante trazer assim porque eu quero levar para a vida. Ela dizia o seguinte: quando alguém te fizer o bem, te ajudar, registre, escreva, anote, grave na pedra. Sabe aqueles escritos antigos que duram ali, que a gente tem aqueles registros há séculos e séculos e não apaga de jeito nenhum? Então, o bem que fizerem a você, registre. E o bem que você fizer, registre também. Mas registre na areia. Que o primeiro vento, a primeira onda que bater ali, vai apagar tudo. Muito bom levar esse ensinamento para a vida. Não nos preocupemos com o agradecimento. Nos preocupemos em agradecer, sim. Sejamos gratos. Mas lembremos que Deus está ali observando a ingratidão e nos dando uma nova chance de perseverar no bem. E no item 20, também é tratado aqui para nós a beneficência exclusiva. O que é isso? Eu vou ajudar, mas vou ajudar aquele que pensa igual a mim, que pertence ao meu grupo social, que é aquele que eu vou ajudar, aquele que eu gosto, aquele que está próximo a mim, que pensa como eu. Essa é uma beneficência exclusiva. Ou seja, seria como nós dissemos assim: eu vou ajudar, mas primeiro preciso saber se ele é espírita, se aquela pessoa é espírita, se entende, aceita o espiritismo. Seria como fazer o bem só nessa condição. Então, isso não é o verdadeiro bem. Não é a verdadeira bondade que nós precisamos desenvolver em nós. Então, que sejamos, mais uma vez, muito gratos a Deus, a todas as oportunidades de saber que Ele está ao nosso lado. Mesmo passando por alguma decepção, aparentemente, né? Que não é. Encaremos a ingratidão, então, de uma forma benéfica às nossas vidas. E nesse momento, nós convidamos os irmãos a nos concentrarmos para a nossa prece inicial e, falando em gratidão, em agradecer, que seja uma prece de muita gratidão a Deus, de muito amor a esse Pai, agradecendo a todas as oportunidades e rogando ao Pai que esteja ao nosso lado, nos fortalecendo, nos fazendo lembrar o quanto o bem que nós fazemos é, antes de tudo, um bem a nós mesmos. E para isso, não é necessário reconhecimento, não é necessário ouvir, pedir, que sejamos agradecidos, que sejamos reconhecidos, mas que o nosso coração se envolva sempre na dor do nosso irmão. E nesse momento, lembremos de todos os nossos irmãos, nos leitos dos hospitais, os seus familiares sofrendo por eles, nessas provas tão difíceis, que sejamos nós, nesse momento, capazes de enviar vibrações positivas, de esperança, de amor, rogando, Mestre amado, Jesus, que aqui esteve entre nós, nos mostrou e nos provou o quanto a dor é passageira. Então, que fortalecidos na capacidade de agradecer a Deus, de servir com muito amor, na prática do bem, que nós possamos cada vez mais entender que estamos aqui uns pelos outros. Então, que o desenvolvimento do amor passe pela nossa gratidão a Deus por todas as oportunidades recebidas. Que a paz se faça em nossos corações,
E também ilumine a palestrante dessa noite, que possa nos trazer a mensagem, a palavra que viemos buscar. Que assim seja. Aos irmãos conectados também através do YouTube, damos boas-vindas, sejam bem-vindos à nossa casa e que Jesus os abençoe hoje e sempre. Meus irmãos, passando para o nosso tema da palestra da noite, quem irá nos ajudar no entendimento desse tema será Joelma Tanus, e o tema é transição planetária. Joelma, que Jesus lhe abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus possam envolver a cada um de nós e que nós possamos nos sentir bem aconchegados nessas luzes, nessas bênçãos que nos são direcionadas e que elas possam fortalecer, né? Aí a nossa vontade, a nossa boa vontade, a nossa vontade firme de nos melhorarmos, de nos transformarmos e buscarmos a felicidade que nos espera. E vamos então tratar desse tema, que é a transição planetária. Muito se fala sobre a transição planetária. Nós sabemos que Jesus, quando esteve aqui conosco, ele nos trouxe os fundamentos, né? Ali a base para que a gente conseguisse então chegar e vivenciar esse novo momento, essa nova fase da Terra, do planeta Terra. Nós sabemos também que a doutrina espírita, que o espiritismo é contemporâneo dessa transição planetária, né? E aí nós nos perguntamos então, se o espiritismo é contemporâneo, significa então que essa transição está acontecendo. É a primeira dedução que a gente já, né, vai aí fazendo. Mas então como é que a gente vai explicar o acirramento, a intensificação de conflitos políticos e sociais? Como é que nós vamos explicar muitas vezes crimes brutais e inexplicáveis? Como é que nós vamos explicar as guerras, a situação que muitas pessoas se encontram aí de sofrimento, de privação das questões materiais, do básico, do necessário para sobreviver? Como é que nós vamos explicar então governos tomados pela corrupção, agindo então em tamanha negligência? Como é que a gente vai explicar tudo isso? Qual o significado, se nós estamos falando em transição planetária? Tudo isso que está acontecendo é obra nossa? Ou tem um sentido maior, tem um sentido mais amplo? Seria a obra do acaso? Ou nesses elementos, nessas vivências que nós estamos experimentando no presente momento, haveria aí algum elemento necessário para nos ajudar a chegar nessa nova ordem, nesse estabelecimento desse mundo de regeneração? Como é que nós podemos entender este momento e compreender a transição planetária? E a primeira notícia que nós temos, né, nós vamos então retomar Jesus. Nós vamos lembrar que Jesus não nos prometeu facilidades. Ele não prometeu facilidades aos discípulos daquela época e também não a nós que somos aí aqueles que buscam seguir os seus ensinamentos. Para isso nós vamos recorrer ao chamado sermão profético, que está no 24º capítulo do Evangelho de Mateus, um recorte aí que nós vamos fazer entre os itens de 1 a 14, que vai nos trazer esse aviso que Jesus fala. Então Jesus ele vai trazendo de alguma forma que, respondendo aí, né, aos discípulos quando é que certas coisas aconteceriam, ele diz então para que os discípulos ficassem cautelosos, para que eles tivessem cautela,
para que ninguém vos enganasse, porque muitos se apresentariam ali em nome do Cristo. Muitos se apresentariam em seu nome e nós ouviríamos, né, ele fala ali para os discípulos, mas nós sabemos que é muito atual, falar de guerras, de rumores de guerras, que nós teríamos ali várias coisas acontecendo, mas ainda não seria o fim. Isso não seria o fim. Mas que nós ouviríamos falar de nações contra as nações, de fome, de peste. Ouviríamos falar então, né, das perseguições, ali ele diz que eles seriam perseguidos, aqueles, né, que estavam ali ouvindo, em nome do Cristo, justamente por conhecerem o Cristo, por praticarem aquilo que Jesus ensinava, e que em razão disso, do aumento das iniquidades, das injustiças, o amor se esfriaria. Mas que aqueles que persistissem até o fim seriam então salvos. E aí ele fala, né, esse último versículo, que quando o evangelho do reino fosse conhecido por todas as nações, aí sim seria o fim. E aí a gente faz uma pausa para ter esse entendimento do que Jesus está falando aqui. Parece que ele fala do nosso tempo agora, do nosso momento, de todos esses acirramentos, de todos esses conflitos, de todas essas dificuldades. E aí o que acontece? Diante das dores, das guerras, ainda é o fim? Ainda não. Mas quando é que o fim vem? Muitas vezes quando ali as pessoas vão se cansando, o amor vai se esfriando, mas há os que perseveram. E o fim vem então quando o evangelho do reino, os ensinamentos, a lei divina, todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, estivessem então espalhados. Aí sim haveria o fim. Aí a gente pensa, nossa, será que Jesus aqui está falando, né, do fim do mundo? Faz sentido nós termos esse raciocínio? Depois que toda a terra estivesse conhecendo e vivenciando os seus princípios, os seus ensinamentos do amor, da caridade, do entendimento dessa vida futura, do nosso progresso evolutivo contínuo, individual de cada um, mas que também se refere e se reflete no progresso da coletividade, dessa perpetuidade da relação entre os seres encarnados e desencarnados. Faria sentido então que o fim viesse? O fim do mundo? Não. Mas o que Jesus está nos falando aqui? Então, quando o evangelho estiver estabelecido, não no sentido de doutrina, no sentido de religião, mas quando esses princípios estiverem sendo praticados, nós veríamos o fim. Mas o fim do mundo que hoje nós conhecemos, esse mundo de expiação e provas. E entraríamos então em uma outra fase evolutiva do planeta Terra, que é o chamado mundo de regeneração. Então essa transição planetária, ela trata exatamente desse momento que nós estamos vivendo. Desse despedir de um mundo de expiação e provas e da entrada, né, nesse mundo de regeneração. Para que a gente se lembre, a Terra ela passa por mais uma transição, porque a Terra já foi um mundo primitivo, ela fez uma transição para o mundo de expiação e provas e ela caminha agora para uma outra transição, se transformando nesse mundo de regeneração, em que o amor estará escrito em todas as frontes, em que a igualdade é que vai regular as relações sociais, onde vai reinar, então, o desejo do bem, em que todos terão a consciência de Deus e voltarão para Deus, buscarão a Deus e o segmento, então, aí das suas leis, das leis divinas. E é aí que nós percebemos, então, o estabelecimento, né, e o início de uma felicidade um pouco mais próxima de toda aquela que nós iremos desfrutar um dia quando atingirmos a perfeição. É esse momento agora que nós estamos vivendo. Então Jesus deixa claro, não haverá facilidade. E aí se a gente para pensar, quando nós temos uma mudança, o que acontece antes dessa mudança? As mudanças são tranquilas? Não são. As mudanças, né, aquelas voltadas para o bem, elas ficam muito boas, todos nós desfrutamos. Mas até que essa mudança aconteça, nós vamos perceber, então, às vezes, muitas lutas, muitas dificuldades, nós vamos ver discordâncias, nós vamos ver pessoas que se posicionam contrárias, que não querem deixar o conhecido para o desconhecido, até mesmo na nossa casa. Vamos pegar um exemplo bem pequeno, né?
Às vezes a gente está tendo uma dificuldade ali com o familiar. Aí a gente precisa fazer uma conversa necessária, né? Uma conversa necessária para resolver aquilo que não está bom, que está causando ali uma dificuldade, que às vezes causa conflito. Na hora dessa conversa necessária, o que vai acontecer? A gente fica confortável? Não. Às vezes a gente fica ali desconfortável, né? A conversa necessária, às vezes, antigamente era chamada de DR. E aí a gente resolve ter essa conversa necessária, a gente apara as arestas e fica mais tranquilo, o outro entende a nossa necessidade, nós entendemos a necessidade do outro, e depois dessa tensão, dessa dificuldade, de tudo que foi vivenciado, nós entramos então num momento muito produtivo. O diálogo flui e a casa se reorganiza, as necessidades são atendidas. Mas até que a gente faça esse processo e até que a mudança aconteça, nós experimentamos nas pequenas e nas grandes coisas essas tensões, essas dificuldades, esses desafios. Mas como nós podemos manter a serenidade e a esperança nesses tempos tão difíceis que anunciam então um fim de um ciclo e o início de um outro ciclo muito mais produtivo, um outro ciclo muito mais benevolente, muito mais caridoso, muito mais cheio de tolerância, de compreensão, de compaixão. Como é que nós podemos manter a serenidade, já que nós sabemos que essas lutas são necessárias, que elas irão acontecer? Como nós podemos, então, conduzir? E um ponto que nós precisamos começar a observar é que nós falamos aqui de um processo. Não é algo que acontece do dia para a noite. Nós não vamos, então, dormir, ali naquele mundo de expiação e provas e amanhã acordar no mundo de regeneração. É um processo que acontece. É uma transição que vai efetuando. E para isso, nós precisamos mudar o nosso ponto de vista. Se nós adotarmos o ponto de vista de encarnados, como a personalidade que nós estamos, porque aqui nós somos essas personalidades, com esses trabalhos, essas atividades, essa família, com essa configuração. Mas nós somos, na verdade, espíritos. E quando a gente vai olhar lá, no segundo capítulo do Evangelho, que fala do ponto de vista, o que nós vamos ter? Que quando a gente olha a vida corporal, essa que nós estamos aqui, em comparação com a vida espiritual infinita, essa vida aqui é muito rápida, é muito breve, é como se fosse uma rápida passagem num país hostil. E se nós formos olhar a questão 738A no Livro dos Espíritos, nós vamos ter uma afirmação semelhante, que uma existência nossa perante toda a nossa vida é como se fosse um relâmpago na eternidade, tamanha rapidez. Então, se nós tentarmos entender a partir do ponto de vista de encarnados, nós não vamos ter essa compreensão. E aí a nossa serenidade pode ser abalada, mas a partir do momento que a gente adota esse ponto de vista espiritual, que nós temos então este entendimento, tudo começa a ficar mais claro, fica mais fácil nós entendermos, as questões começam a fazer sentido e tudo vai se encaixando para nós. Esse é o primeiro movimento que nós devemos fazer, entender a partir do ponto de vista espiritual. E quando nós passamos a compreender desse ponto de vista, aqui nós vamos precisar de um outro entendimento, que é de que não há uma data específica. Eu sei que muitos de nós gostaríamos disso, não é? A gente fica feliz, fala, nossa, será que 2052? Enfim, mas não há uma data específica. Aqui nós falamos de período, então é um período de transição. O que isso significa? Significa que se trata de criaturas que têm livre-arbítrio. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Então não é possível dizer em que data efetivamente vai acontecer. Qualquer um que venha e nos diga, nesse ano aqui vai acontecer, nós podemos ter a certeza de que é uma informação falsa, porque apenas Deus conhece. Nós não conhecemos. Por que isso, meus irmãos? Porque depende das nossas condutas, depende da nossa atitude, da nossa escolha. E vai depender também das posturas coletivas que nós adotarmos. Então, qual é a postura predominante na Terra? É uma postura ainda voltada para o orgulho, para o egoísmo? Nós vamos retardar e aumentar esse período. Não, mas nós agora já fazemos escolhas mais voltadas para o bem,
para o amor, para a caridade, nós temos a possibilidade, então, de encurtar esse período. E, não acontecendo do dia para a noite, o que nós vamos perceber? É assim com os ciclos. Se nós observarmos a natureza também opera por meio de ciclos. Nós estamos aqui, né, no outono, daqui a pouco a gente chega no inverno. Mas no início do ano era verão. As coisas mudaram bruscamente? Não. O que foi acontecendo, né, de janeiro, fevereiro para cá? A chuva foi escasseando, não foi? A chuva foi diminuindo, foi passando. De repente, o vento começou a ficar mais frio. Em razão dessa ausência da chuva, a paisagem, que estava bem verdinha, começou a mudar, ficar um pouco mais amarelada. Né? A gente vai vendo um pouco mais do marrom. Aí, de repente, as folhas começam a cair, a temperatura vai caindo. E aí, nessa transição, o que nós vamos percebendo? Que nós estamos, daqui a pouco, adentrando no inverno. Nós temos uma data marcada para falar primavera, verão, outono, inverno, mas é uma convenção. O processo ele vai acontecendo gradativamente, esse processo vai acontecendo de uma forma natural. E aqui a gente já vai fazendo esse ajuste de expectativa, ajustando as nossas expectativas e entendendo o que é esse processo, essa necessidade de alterar, então, esse nosso ponto de vista. E quando nós falamos sobre esses ciclos, né, o que nós vamos ter? Jesus, em parábolas, ele foi, né, nos trazendo essas explicações. De que ao final de determinados períodos, haveria aí então uma aferição de valores. E nós temos algo semelhante nessa parábola do trigo e do joio. Está lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, bem na sequência da parábola do semeador. Em que Jesus vai então ilustrar, essa é conhecida como uma parábola escatológica, que vem aí de escatos, do grego, que significa extremos, os últimos ou os fins dos tempos, em que Jesus nos ilustra esse processo. Então, o que nos conta essa parábola? Que aquele senhor ali, então, ele foi lá e plantou no seu campo a boa semente, ele plantou ali o trigo, né? Foi isso que os seus trabalhadores fizeram. Mas que esses trabalhadores, eles se descuidaram, né? Digamos, cochilaram, uma expressão que a gente usa muito, dormiram no ponto. Eis que então veio o inimigo e semeou a má semente, semeou o joio ali no meio do trigo. E essas duas ervas começaram a crescer até que os trabalhadores perceberam. Eles perceberam que ali não havia só o trigo, que havia joio. E chegaram então ao senhor, ao dono daquelas terras, e questionaram se ele desejava que eles arrancassem ali o joio. Então, o que aquele senhor muito sabiamente diz? Que naquele momento não. Que naquele momento, se arrancasse o joio, poderia, né, por engano, porque são ervas até um certo ponto muito parecidas, plantas muito parecidas, só ao final que o trigo dá ali, né, suas sementes, dá ali o pendão e o joio não, é que é possível separar. E então, esse senhor vai dizer que era para guardar e que quando chegasse a hora da colheita, ou da ceifa, ele diria aos ceifeiros, que era então para arrancar primeiro o trigo, atar ali, né, em feixes e lançar ao fogo. E depois colher, primeiro o joio, né, gente? Acho que eu confundi, falei o trigo, né? Eu errei, né? Ó, tá todo mundo acordado, coisa boa. Primeiro ali, né, arrancar o joio, atar nesses feixes e então lançar ao fogo e depois colher o trigo e armazenar ali no celeiro. E aí a gente fala, como nós podemos entender? Essa parábola, ela nos dá várias possibilidades de entendimento, né, de interpretação, mas nós podemos perceber aqui como Deus vai fazendo a gestão, Ele vai então fazendo a administração do nosso planeta, do universo. É dado um tempo. Então nós temos este tempo para ter bem essa separação do joio, essa separação do trigo, para ter esse entendimento, esse discernimento. E aí, chegado aquele período, será feita a aferição. E nós podemos aqui, numa das possibilidades de interpretação dessa parábola, interpretar o trigo como os valores, né? O trigo ali dando esse sentido do pão espiritual que alimenta, que são todos aqueles valores que estão referentes ou que têm uma relação com as leis divinas, que são os valores que serão mantidos.
e o joio, todos aqueles valores que se afastam das leis divinas e que serão, então, excluídos, que serão retirados. Quando a gente fala desses valores que se aproximam aí, que estão convergentes com a lei divina, nós estamos falando da fraternidade, nós estamos falando da solidariedade. É isso que Kardec ele vai colocar, né, para nós lá no capítulo 18 do livro A Gênese. Então ele coloca que a fraternidade será a pedra angular deste novo tempo para o qual nós estamos caminhando e nos preparando. Mas quais são esses valores que ficarão para trás, que representam aqui o joio? O orgulho, o egoísmo e o uso do conhecimento e da inteligência para a satisfação de interesses pessoais e a satisfação das más paixões. Tudo isso, então, será o que, meus irmãos? Retirado. Por quê? Quando a gente vai observando ali, né, as questões que se referem à lei de progresso no Livro dos Espíritos, nós temos essa clareza, que tudo aquilo que se distancia das leis divinas é instável, passa. Mas tudo aquilo que é convergente continua, permanece e segue adiante. E é o que nós vamos percebendo, essa necessidade, então, agora, de ter essa separação de valores, porque muitas vezes, o que nós temos hoje? Uma inversão de valores. Nós chegamos num ponto que a ciência, né, aí, a inteligência, esse desenvolvimento, esse progresso intelectual nos ofereceu um grande nível de conforto, de bem-estar material. Se a gente for observar, hoje a gente pode ter tudo na nossa casa, né, com comando de voz. É uma realidade já para algumas pessoas. Então, de manhã, quando você for sair de casa, você pega lá a comida que está no micro-ondas congelada, tá, no congelador, deixa lá no micro-ondas. Quando você chegar em casa, ao comando da sua voz, você pede que ligue a TV, ao comando da sua voz, né, você pode pedir para ligar o ar-condicionado, ligar o micro-ondas, enfim, né, e tudo vai acontecendo ali de uma forma muito simples. Aí quando você ligou a TV e senta lá no sofá para assistir o noticiário, o que acontece? Acontece que numa fila, num drive-thru, teve uma pessoa que matou a outra. Porque mudou o lugar da fila, eles discutiram e aí um acabou, né, assassinando o outro ali por aquele motivo, né, mais banal da intolerância. Aí nós vamos vendo quantas pessoas, quantas, né, vidas aí, existências foram interrompidas pela guerra. Nós vamos vendo então as pessoas que morrem de frio, porque não tem abrigo, não tem onde ficar. E quando a gente começa a ver, né, todo esse cenário também das pessoas em hospitais que não conseguem acesso ao medicamento, ao tratamento, porque a verba foi desviada por atos, né, de corrupção, como é que a gente vai ser feliz? Como é que nós vamos ter paz? Como é que a nossa consciência vai ficar tranquila e bem, percebendo que muitos sofrem e que podemos ser nós a sofrer um dia nessa condição? Então, todo esse bem-estar material que esse desenvolvimento, esse progresso intelectual nos trouxe, começa a deixar um vazio. Que a gente vai falando, então, aquele vazio existencial, porque os valores ficaram invertidos. Porque nós devotamos muito ao joio, aquilo que não ficaria, aquilo que não é verdadeiro. E aí nós começamos a sentir falta de algo, é o que Kardec também coloca lá no capítulo 18 do livro A Gênese. A gente começa a sentir falta de alguma coisa, que a gente não sabe muito bem explicar o que é. Mas é exatamente o desenvolvimento que esse processo de renovação pode nos trazer. Esse processo de renovação que começa dentro de cada um de nós e vai reverberando, então, para o nosso planeta. É isso que falta para que a gente tenha o verdadeiro bem-estar. O bem-estar moral, que começa no desenvolvimento interior, na transformação que cada um de nós precisa fazer e que cada um de nós já se encontra neste ou naquele ponto dessa transformação. Porque tudo que está fora já não vai mais saciar, já não vai mais atender às nossas necessidades. O vazio interno vai ficar muito grande. E a gente não tem como discordar, né, meus irmãos? Nós temos aí, para 2020, né, a depressão era aí, né, a doença que levaria ao maior número de pessoas incapacitadas para o mercado de trabalho. 2020, nós estamos falando de 2 anos atrás. Níveis de ansiedade, níveis de suicídio crescendo, inclusive entre adolescentes e crianças. Então, o que a gente vai percebendo?
esse vazio. E isso vai nos colocando, então, dessa necessidade que nós temos agora de passar por esse processo. Um processo que é doloroso, um processo que é difícil, porque nós vemos claramente essas dores, essas dificuldades, mas é um processo que vem para trazer melhoras. Então, dói agora no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, nós teremos todos os benefícios. Nada mais dessas injustiças, nada mais dessas desigualdades, nada mais, né, de tantas dores que se não estamos, né, nós passando, vivendo agora, ou algum familiar nosso, com certeza a gente conhece alguém que está vivenciando. E quando a gente vai observando, nós queremos então saber. Tá? Olha, a gente já sabe que não tem uma data, né, que é um período, que é uma transição aí que vai acontecendo a partir de um processo, a partir de um ciclo. Mas como é que vai acontecer? E aqui, né, nós temos uma questão muito importante, porque por vezes, o que acontece? A gente recebe mensagens um tanto quanto catastróficas, não é? Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e a gente já fica esperando logo um grande desastre, né, algo assim sobrenatural, que vá fazer esse processo acontecer. Muitas vezes até, né, semelhante ao que se fala sobre fim do mundo. E o que nós vamos ter? Kardec também é muito claro, né, lá no capítulo 18 de A Gênese, nos sinais dos tempos. O que ele vai nos colocando? Que se nós esperamos algo de maravilhoso, de sobrenatural, nós vamos ficar decepcionados. Porque o que vai acontecer não é algo que a gente vai olhar para o céu e tentar adivinhar se está acontecendo. O que nós precisamos observar é nas nossas relações. É olhar, então, para os homens e para perceber como nós estamos. Como nós estamos nos relacionando. É aí que está o grande ou os grandes sinais do tempo de que essa regeneração já está cada vez mais próxima. É quando nós observamos aí as nossas relações. Então, o que ele vai explicar? Como é que vai acontecer? Haverá, então, uma grande migração de espíritos. Lembra, né, que nós falamos ali do joio? Que o joio e o trigo podem ter várias representações. Uma das representações para o joio também, né, que nós podemos entender nessa parábola de Jesus, é justamente que ele ilustra aqueles espíritos mais renitentes, aqueles espíritos mais apegados ao mal, que ainda não se permitem tocar pelo bem, pelo desejo do bem, que não despertaram ainda para essa modificação, para essa mudança. Então, esses espíritos, em um gesto de amorosidade, não mais serão permitidos que eles reencarnem aqui na Terra. Eles serão, então, adequados, realocados em outras escolas, em outros planetas, que vão oferecer aquilo que eles necessitam. Então, pode ser que alguns desses irmãos, eles vão ali espiar. Esse é o fogo, né? Vai lançar o fogo da purificação. E, às vezes, o necessário para que esses espíritos tão renitentes no mal se purifiquem é justamente vivenciar mundos primitivos. Eles podem ser alocados em mundos primitivos ou em outros mundos de expiação e provas, em que ali haverá a lição que é necessária, que é correspondente ao que eles necessitam naquele momento. Então, haverá essa relocação. É isso que significa arrancar o joio, né, e lançar ali ao fogo, mas a purificação, num gesto de amorosidade, num gesto de educação, de acolhimento, adequando então esses espíritos à escola que cada um necessita. E o que nós vamos perceber? Kardec vai nos trazendo então que nós teremos uma nova geração, ou a chamada geração nova, que não necessariamente está relacionada à idade, né? Que a gente pensa, então são os mais jovens agora. Não necessariamente relacionado à idade, porque esse processo já está acontecendo. Então, vão reencarnando na Terra espíritos que a gente vai poder perceber algumas características, né? Aquela inteligência, aquela razão mais precoce, o sentimento inato do bem, as crenças espiritualistas, no sentido de entender, né, não os aspectos materiais, mas de perceber que transcende, que há algo além da matéria e que há valores além daquilo que é pura e simplesmente material. E também esse desejo, né, de colaborarem com esse novo estabelecimento, com essa nova ordem de coisas, né, na regeneração.
E aí a gente fala, nossa, então é assim que vai acontecendo? Alguns vão deixando de reencarnar na Terra, porque ainda estão renitentes no mal, e novos espíritos, né? Espíritos aí já chamados dessa geração nova vão reencarnando aqui para auxiliar nesse processo. Mas Kardec coloca também que não significa que são todos espíritos superiores, espíritos bondosos, aí aqui a gente ainda tem uma chancezinha de voltar, mas que são todos aqueles espíritos que já despertaram para o bem e que se comprometem a vivenciar esse bem, a vivenciar esses valores. Então, não só espíritos superiores, né? Mas também todos aqueles que tiverem já despertado para o bem. Ainda bem, né? Que aí a gente fala, opa, temos ainda uma possibilidade aqui. Mas a gente fala, por que as coisas não mudaram então? Se já tem chegando aí nessa nova geração, essa geração nova, como Kardec vai nos explicando, por que a gente ainda vê tudo isso acontecendo? Porque junto com essa geração nova, nós ainda temos espíritos atrasados aqui, se não forem nós aqui, né? Que são esses espíritos que ainda estão apegados a questões materiais, com dificuldade de reconhecer Deus, porque o orgulho não aceita haver algo acima, algo além da humanidade, que estão ainda cultivando valores antifraternos, orgulho, o egoísmo, né, o apego a tudo aquilo que é material. Então, o que é que vai acontecendo? Nós temos aí, por isso, né, a escolha das cores. Se a gente observar na tela mais à esquerda, nós temos ali o vermelho, que vai representando, então, essa geração, digamos assim, desses espíritos atrasados. Quanto mais preponderam, quanto maior é o número de espíritos atrasados que nós tivermos aqui na Terra, o que vai então acontecer? Mais orgulho, mais egoísmo, tudo aquilo mais compatível com o mundo de expiação e provas. Vai haver um momento então que a gente vai ter ali como se fosse equilibrando ali o laranja, né? Equilibrando essas duas gerações. Mas a gente ainda vai ver iniciativas voltadas para o bem, mas iniciativas ainda voltadas para o egoísmo. Até que chegue o momento que a gente já vai transitando ali para o amarelo e futuramente para o verde, em que nós teremos a preponderância, então, desses espíritos melhores, né? Esses espíritos mais voltados para o bem, ou ainda de espíritos melhorados, que tiveram a oportunidade de rever, de se reposicionar, de mudar a conduta e de reencarnar aqui na Terra. Não tem milagre, não tem sobrenatural, não virá um sinal no céu, mas nas relações e na composição dos espíritos que estiverem aqui encarnados na Terra. E hoje a gente ainda tem essa mistura. Nós os encontramos ainda embaralhados. Mas à medida que o tempo vai passando e que nós vamos fazendo os nossos esforços, a gente vê uma modificação, então, nesse cenário. E aqui fica mais fácil agora nós compreendermos, né, aquelas imigrações ou, né, imigrações coletivas. Quando nós temos a partida de vários irmãos, quando vários irmãos partem aqui do plano material. É um processo, é uma forma de acelerar, então, essa caminhada que nós estamos, retirando as más influências, retirando, então, aqueles valores que estavam sendo cultivados, mas que não nos ajudam, que só nos mantêm na forma como nós estamos. Aqui a gente começa a ver com bons olhos. E por que a gente pode ver com bons olhos também a partida, né? A saída do mundo material? Porque Kardec nos coloca também no capítulo 18 de A Gênese, o que vai acontecer? Que muitas vezes haverão espíritos que, encarnados, já têm uma certa maturidade para colaborar na regeneração. Têm uma propensão interna para o bem, mas estão em um meio sob más influências. Em um meio sob más influências, às vezes muito apegados, arraigados a algumas ideias, e que uma temporada no mundo espiritual, então, desencarnar, estar no plano espiritual, pode auxiliá-los a ver as coisas a partir de um outro ponto de vista. Então, eles entendem, compreendem mais, flexibilizam, colocam aí a prioridade correta nos valores espirituais, acima dos materiais. E aí, o que nós vamos ver? Aquele que era autoritário, aquele que era fanático, o que vai acontecer? Ele volta agora
dotado, ou aquele que era incrédulo, né? Ele volta, então ele reencarna com uma fé inata, já com essa propensão ao bem. Por quê? Porque ele foi aurir, ele foi beber numa fonte mais pura. Ele foi ali reencontrar verdades no plano espiritual, porque aqui ele estava muito arraigado. Então temos essa possibilidade. Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, né, desencarnou, se desencarnou agora nesses tempos de transição planetária, significa, não, meus irmãos, pode ser o joio, mas pode ser também esses espíritos que já tinham uma certa maturidade, mas que havia ali influências que não estavam auxiliando. Né? Kardec coloca que ali a casca é que estava ali de alguma forma comprometida, mas que o cerne, ele estava precisando apenas desses novos ares. E tem-se então essa oportunidade. E aí a gente fala assim, tá, mas vamos lá. Será que não tinha um jeito, né, diferente de fazer? Será que a gente precisa, né, dessas dores, dessas lágrimas? Porque as partidas são muito dolorosas. Nós ficamos muito comovidos. Será que não haveria uma outra forma para que Deus conduzisse esse movimento de transição? Não teria um outro jeito? Será que precisa ser assim, dessa maneira? E aí, o que nós vamos ter? Que Deus faz isso o tempo todo. Desde Moisés, Jesus, a doutrina espírita e tantas outras oportunidades que nós temos de entender, de perceber o que verdadeiramente vale a pena, o que verdadeiramente tem sentido. Mas o que nós fazemos? A gente faz curva, a gente dá a volta, a gente derrapa. E nesse processo de fugir daquilo que está à nossa frente, de fugir, né, de tentar fugir do nosso progresso, nós vamos atraindo para nós, enquanto humanidade, essas dificuldades, mas que tem um auxílio para nós, nos ajudam então nesse despertar, vão nos mostrando para nós, né, essas consequências, o efeito das nossas escolhas, dos nossos desvios, né, vão nos ajudando então a passar por essas situações delicadas, dolorosas, que causam sim lágrimas, que causam sim dores, mas que vêm para esse despertar. Então nós vamos despertando aí nesse momento que se faz tão necessário. E aí nós vamos aprendendo também que a vida, ela não se extingue de forma alguma. A vida, ela permanece, ela se fortalece e ela continua, seja neste ou em outro plano. E mais um aspecto também, né, bem interessante, que está no livro dos Espíritos, quando se trata ali da lei de destruição, nós temos um outro ponto que vai nos trazendo, né, essa clareza. E aí a gente volta a olhar a partir do ponto de vista espiritual, que é assim, quando um general, né, ele está à frente ali de um combate, ele vai se preocupar mais com a farda, com o uniforme, ou com trazer o seu soldado e manter o seu soldado em segurança? É o soldado o mais importante, não é a veste. Então esse general vai fazer o que for necessário para propiciar o melhor para o seu soldado, mesmo que isso estrague a veste, mesmo que isso invalide a veste. Então o nosso general é Deus. E nós estamos sim numa guerra, com essa inversão de valores, com esse apego às questões materiais, com essa dificuldade de nos libertarmos e escolhermos o caminho inverso do orgulho e do egoísmo. O que nós vamos ter então? Deus vai cuidar de nós, espíritos que somos, mesmo que isso signifique a interrupção em algum momento de uma existência corporal, mas que não vai acontecer aleatoriamente. Sempre haverá um propósito para cada um de nós, haverá uma oportunidade para cada um de nós e nenhum de nós estará desassistido. Mas, enquanto isso não acontece, porque tem alguém querendo que aconteça aqui, gente? Não, né? A gente ainda quer continuar com o uniforme, não quer? Nós queremos ainda continuar e permanecer aqui. Qual é a nossa postura? Qual é a postura que o espírita deve ter? A postura do espírita deve ser coerente com o conhecimento que nós temos. É isso que deve, né, refletir a nossa postura, de nós entendermos e nos percebermos como um ser fraterno e começarmos a trabalhar na obra que é mais importante, que é a nossa transformação.
que é cuidar então do que se passa dentro de nós. Porque se nós começarmos a trabalhar dentro de nós essa harmonia, independente do que aconteça externamente, porque nós sabemos que nada que está acontecendo vem em vão, né? A questão 784 do Livro dos Espíritos também traz isso, que muitas vezes, em razão das nossas escolhas, o que vai acontecendo? O mal se acentua. E o mal se acentuando vai fazendo aquele contraste e nós vamos percebendo então o quão o bem é necessário e o quanto nós precisamos de reformas, que é o que nós percebemos. Nós precisamos de reformas, nós precisamos dessas mudanças. E aí o que acontece? Se nós temos aqui essa clareza, nós vamos mantendo uma postura íntima de harmonia e ela começa a reverberar então nas outras pessoas. Agora, um cuidado que a gente precisa ter é que nós entendemos que a doutrina espírita ela tem uma colaboração muito grande nesse processo de regeneração, justamente por nos trazer esse entendimento de Deus, né, da alma, da nossa essência como espíritos que somos, da nossa vida futura, que nós falamos, né, desse progresso evolutivo, desse progresso individual e da perpetuidade das relações, né, entre os dois planos, material e espiritual. Mas às vezes o que a gente faz? A gente quer preparar as pessoas, a gente recebe uma mensagem de cunho duvidoso e a gente faz o quê? Passa para frente. Não, porque a pessoa precisa conhecer a visão do espiritismo, porque a pessoa precisa, né, se preparar para a regeneração. E aí a gente, às vezes, ao invés de ajudar, a gente atrapalha. Porque se essa mensagem não é verdadeira, ela tem um cunho duvidoso, o que vai acontecer? Aquela pessoa que tem muito medo vai ficar o quê? Apavorada. Vamos pensar, ela não conhece a doutrina, ela não vai ter condições de avaliar se aquilo é verdadeiro ou não, ela vai entrar em desespero. Mas se é uma pessoa cética, que não acredita em nada, vai ridicularizar a doutrina. Ela vai rir da doutrina, vai rir de nós, e ao invés de tentar conhecer a doutrina ou se abrir para alguns dos princípios, porque não tem que se tornar espírita, né? É importante conhecer esses princípios. O que vai acontecer? Ela vai ainda mais se afastar. Então, às vezes, a gente acaba agindo como esse espírito exaltado que está lá no livro dos médiuns, né? Kardec vai falando ali dos tipos de espírito, e tem esse espírito, às vezes, que a gente se transforma. No espírito exaltado, que a gente quer convencer o outro, quer mandar mensagem, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas a gente mais atrapalha do que ajuda. Então, o que nós precisamos adotar como postura? Ser consciente, estar consciente. Quando a gente recebe uma comunicação assim, vamos lembrar, então, do que nós temos no livro dos médiuns, do Evangelho também, porque Cristo já havia nos avisado. Haverão falsos cristos e falsos profetas que espalhariam a confusão, que espalhariam medo, e o que nós menos precisamos nesse momento é de medo, é de confusão, porque a gente já tem bastante. Então, que a gente possa avaliar, que a gente possa recorrer e pensar, refletir antes de encaminhar algo. Qual que é a linguagem que está ali? Fala de amor, fala de caridade ou está cheio de misticismo? Está cheio de data, está cheio de informações incoerentes? Não vamos passar para frente. E as outras questões, meus irmãos, se tratam de mudar a nós. Porque se nós queremos levar o conhecimento que a doutrina nos traz, que vai fazer bem para as outras pessoas, não é por meio das palavras, é por meio da nossa mudança, é por meio da nossa transformação. Então, nesses tempos que nós temos, né, de tantos, como é que a gente pode dizer, de tanta polarização, sejamos nós aquele que pacifica ali uma discussão. Intolerância, impaciência, sejamos aquele que apresenta a face da paciência, da tolerância, a face da compreensão. Porque é isso que se espera do espírita. É isso que se espera dos cristãos que nós somos. Que a gente apresente a outra face. Então, se tem egoísmo, se tem orgulho, se tem vaidade, se tem corrupção, que a gente apresente a face do bem, da compreensão, da tolerância, da compaixão, da humildade. Porque foi isso que Jesus nos ensinou o tempo todo. Ele apresentou a outra face. Quando estava ali em Roma, Roma tinha o seu evangelho, mas com valores totalmente desvirtuados. O que foi que Jesus fez? Ele entrou para uma guerra? Ele entrava em embates para ter razão ali no final da discussão? Não, ele apresentava a outra face. Ele apresentou o seu evangelho. Mas não só nas palavras, mas ele apresentou sobretudo na sua conduta, na sua forma de se conduzir, sereno, tranquilo, confiando naquilo que ele falava, confiando naquilo que ele vivia. É isso que é importante que a gente faça. Que a gente experimente,
que a gente vivencie, porque se nós tivermos segurança e construirmos harmonia dentro de nós, essa harmonia vai reverberar em torno de nós e vai significar segurança, confiança também para os nossos irmãos, nos dando então condições de ser esses bem-aventurados, que herdarão ou que possuirão a terra, como nós temos no Sermão da Montanha. Esses mansos, que a partir da sua mansuetude, mas que não significa, né, simplesmente essa mansuetude, é necessário para que a gente chegue nessa virtude também da humildade, da obediência, da resignação, né, dessa compreensão, que nós possamos então ter a oportunidade de voltar à terra, de herdar, de possuir nesse sentido, de voltar à terra regenerada. E nessa caminhada que a gente se encontre sempre com Jesus, que a gente corra sempre ao abraço fraterno do Cristo. Nos momentos de dor, de dificuldade, de dúvida, que possamos recorrer a Jesus. Com certeza nós encontraremos este abraço amoroso. Nós encontraremos então consolo, conforto em Jesus, nas suas palavras, nas suas ações, e nos lembrando mais uma vez que todos nós, o tempo todo, estamos amparados por bondosos espíritos, por toda uma espiritualidade que se movimenta e que cuida de cada um de nós e que também atua juntamente a Jesus nesse movimento de regeneração da terra. Que possamos lidar com as nossas dificuldades particulares, que possamos acerenar os nossos corações, tendo sempre Jesus a nos iluminar, e que nesse processo de iluminação a gente possa ali, né, trazer um pouquinho de luz para aqueles que caminham ao nosso lado, e que Jesus abençoe a cada um de nós.